Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a primeira temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram a nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Fabiano, do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no chão do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarim escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gritado, puxou a faca de ponta, engravatou as unhas sujas, tirou do aiol um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o na binga, pôs-se a fumar regalado. "Fabiano, você é um homem!" exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Bom, vamos para o nosso café de hoje. Vamos de Fabiano, vamos de Vidas Secas, vamos de Graça aqui, de Graciliano. Velho Graça, Velho né? Graça. Grande Graciliano Ramos. Exatamente. Má, como é que se deu a sua aproximação, não digo nem só com o Fabiano, que é o nosso personagem, nosso protagonista de hoje, mas com a obra do Graciliano? Como é que foi no seu caso, essa aproximação? Olha, eu não me lembro quando li pela primeira vez o Graciliano. Ele é um autor que está muito presente na minha vida de leitor, na minha vida de professor, nem se fale, né? De estudante de literatura, mas eu tenho a impressão de que foi ainda no ensino médio. E eu me lembro bem da leitura, não do Vidas Secas, mas do São Bernardo, que é o segundo romance, né, que o Graciliano publicou em 1934, que foi talvez o primeiro livro dele que me chamou a atenção, embora seja um livro muito estranho, talvez para quem tem 16, 17 anos, é um livro muito duro, né? Porque é uma espécie assim de Dom Casmurro sertanejo, né? Conectando um pouco com a Capitu do outro episódio, é um proprietário velho que repassa a sua vida, né? De forma muito ressentida, muito amarga. E tem a Madalena. Com a Madalena, também, né? Também uma história de uma traição que não aconteceu, mas leva à desgraça da mulher. E eu li aquele livro e fiquei meio atordoado, porque o Graciliano é um autor... geralmente se diz, né, que é um autor seco, um autor duro, áspero, e é um autor que a gente talvez não goste a princípio, né? Não é aquele autor que a gente lê e se apaixona. Eu acho que isso vai sendo construído aos poucos, né? Eu acho que o Graciliano, perfeito o que você falou, eu acho que ele exige uma maturidade maior, né, do leitor. E a gente aprende a gostar de Graciliano, né? Não é aquele tipo de escritor, pelo menos acho que foi no meu caso e no seu também, pelo que você está falando, que nos causa um arrebatamento imediato, né, um encantamento imediato. Sim. Diferente, por exemplo, do próprio Machado de Assis, que a gente comentou sobre o Dom Casmurro no episódio passado. Ou Guimarães Rosa. Ou Guimarães Rosa, né, em que a primeira leitura já é, assim, algo estarrecedor. No caso, o Graciliano exige uma aprendizagem, é o que você falou, dessa linguagem seca, dessa aspereza, né, dessa acidez ali. E de uma visão de mundo muito amarga. Muito amarga, exato. Rancorosa, né? No sentido, assim, de que o Graciliano é um autor que não escreve para agradar ninguém. Né? Ele não escreve para agradar o leitor. A impressão que a gente tem, né, lendo o Graciliano, é que ele vai cortando, né, tirando as palavras até chegar no osso. Ele disse, né? A palavra foi feita para dizer e não para enfeitar. E não para enfeitar. Quer dizer... Então, ele não enfeita, ele não agrada, ele não embeleza, ele não doura a pílula, ele mostra... Nesse sentido, é um autor extremamente realista mesmo. Exatamente. Né? E mas há uma beleza no Graciliano Ramos que eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Exatamente. Eu acho que essa ausência de adjetivação, a gente vem também, às vezes, de uma tradição literária.
principalmente no século XIX, de autores que adjetivam muito, até por conta do excesso de descrição. E aí, quando a gente se depara ali com o Graciliano, tem esse choque de linguagem, né? Sim. Com aquela linguagem que diz o ínfimo, Que né? é substantiva, Que é substantiva, né? É uma linguagem exato. do substantivo, da materialidade, da concretude. Mas há momentos em que ele se permite, né, uma grande poesia, mesmo diante desse cenário, né, que é da seca, da miséria, da pobreza, da violência. E aí eu acho que está a grande beleza do Graciliano. No meu caso, eu vejo como você, assim, eu li o Vidas Secas também, acho que para o vestibular, não tinha tido contato com a obra dele antes. Gostei do livro, né? Gostei muito das aulas que tive ali no colégio, no curso, para prestar o vestibular, mas o livro que me causou maior encantamento no caso do Graciliano, já na universidade, foi a leitura do São Bernardo. E aí depois o reencontro com Vidas Secas, já enquanto estudante de letras, que me trouxe esse Graciliano da linguagem que a gente está discutindo aqui, né? Da linguagem substantiva e da grandiosidade. Exigiu um tempo, exigiu uma maturidade, mas aí quando a gente lê o Graciliano também com esse olhar atravessado já por um certo tempo de estrada, a gente encontra nele talvez o maior autor dos anos 30 ali, né? Dessa literatura pós primeiro momento do modernismo, ele é o autor de destaque, né? Um dos maiores da literatura brasileira, nessa tendência, né, de um autor que parece querer dizer sempre o mínimo. E nesse mínimo tem uma escolha ética, política, né? Quer dizer, mostrar o mundo como ele é. E eu acho que... E tem uma coisa do Graciliano, né? Você falou de década de 30. Ele é um autor que escreveu muito pouco. Sim, são poucos os romances. Poucos romances, e todos curtos, né, breves, 150, 200 páginas, que eu acho que tem essa ideia, né, de eliminar o excesso e chegar a esse essencial. Eu acho que é bacana para quem estiver ouvindo também, estiver se aproximando da obra do Graciliano, ou quiser reencontrar a obra do Graciliano, a gente situar um pouco Graça nesse contexto da literatura dos anos 30, né? Sim. Porque é um contexto extremamente politizado, em que a gente tem uma quantidade significativa de autores que falam a respeito do Nordeste, né, que trazem a temática do Nordeste. Muitos desses autores a gente nem lembra mais deles, né? A coisa foi meio que decantando ao longo do tempo. E alguns autores, claro, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, né? Esses obviamente ficaram ali, fazem parte do cânone, mas muitos outros acabaram ficando autores mais referencializados ali de um ou outro romance, ou são esquecidos, mas é um período que, por conta até do contexto político, traz a necessidade de se questionar a sociedade, né? São romances mais sociais. Sim. Tanto que esses romances todos que explodiram nos anos 30 ficaram conhecidos como os romances de 30, né? Eles meio que definiram o caminho da literatura brasileira nos anos 30, fugindo daquele modernismo de 22, né? Daquela experimentação meio europeizada, cosmopolita, urbana, né? Radicada principalmente em São Paulo. De repente você tem essa explosão de uma literatura nordestina e que não é só sobre o Nordeste, ela é feita por escritores nordestinos. Exatamente. Né? A nossa literatura sempre foi muito regionalista, sempre se interessou por esse Brasil afastado. A gente pode pegar até o próprio José de Alencar, que tinha aquele projeto grandioso, né, dele, em pleno romantismo, mas que era um regionalismo caricato, né? Pitoresco e escrito da perspectiva de um autor do Sudeste, né? E de repente você tem os escritores nordestinos trazendo a sua literatura nesse momento de forte politização, né, em que o escritor é participante, né? Ele assume um compromisso com a transformação da sua realidade. Muitos eram militantes políticos, o próprio Graciliano, né? Fazia parte do Partido Comunista. Foi prefeito, né, de Palmeira dos Índios, teve uma atuação política partidária, foi preso, né, pelo Getúlio Vargas, 11 meses de prisão e um período terrível. Ele havia acabado de escrever o seu livro Angústia, né, uma obra interessantíssima, também um pouco diferente do... Aliás, os livros do Graciliano são sempre diferentes uns dos outros. O Antônio Cândido usa uma expressão que eu gosto muito a respeito do Angústia. Ele diz que o Angústia é uma obra mais gordurosa, né? Porque é mais descritiva, tem mais... E é um romance psicológico, né? É diferente, né? Parece que cada livro do Graciliano é um autor diferente, né? Tamanha essa decantação da técnica mesmo, né? E ele tinha acabado de escrever o Angústia, e isso em 1936 havia um clima, né, já prefigurando a ditadura do Vargas, uma perseguição a comunistas ou qualquer coisa que fosse parecida com comunismo.
comunista, e ele foi preso, ficou 11 meses na cadeia, foi uma experiência terrível, mas para a literatura brasileira houve um saldo positivo, que foi o livro Memórias do Cárcere, né, com as lembranças desse período de prisão. Que ele escreve ao longo, né, estando na cadeia, né? Quer e dizer, depois ele elabora depois, Exatamente. Né? E o Vidas Secas é de 38, 38, né? Portanto, é o livro que ele escreve depois dessa experiência da prisão, né? Nesse contexto regionalista, mas acho que vale a pena sempre a gente pensar no Graciliano como um escritor que faz parte desse contexto dos anos 30, né? Havia um interesse por obras que viessem dessas vozes nordestinas, ele, né, alagoano, mas ele é maior que esse regionalismo. Não, ele vai além desse regionalismo. Vai além. Né? A obra do Graciliano, eu acho que se encaixa nisso que a gente pode chamar de literatura universal, né? Porque apesar dele falar a respeito de uma realidade que nós vamos abordar aqui muito específica da Caatinga, do Nordeste, sofrimento, no caso do Vidas Secas, né, especificamente, um romance não só de afetos secos, mas também que fala, não é um livro sobre a seca, mas é um livro que também fala sobre a seca, mas aqueles embates, né, há uma busca ali do humano, a presença do sonho, a presença de identificar o que nos mantém vivos, que é típico de qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo, em qualquer idade, enfim. Eu acho que por isso que a obra do Graciliano consegue transpor o tempo e o espaço, né? Ele consegue se universalizar por conta desses dramas humanos que ele aprofunda ali nas figuras, no caso do Vidas Secas, do Fabiano, da Sinha Vitória, do menino mais velho, do menino mais novo. Mas ele tá além, né? Não é um romance datado, é isso que eu quero dizer. Não é datado, não é um romance sobre a seca, né? Como você bem disse, quer dizer, ele é um romance que vai nos mostrar que, na verdade, o clima, o meio, não são completamente determinantes, né, da tragédia daquelas personagens. Quer dizer, existem outras crises, que são crises da ordem social, da linguagem, do afeto, quer dizer, que tem a ver com essa dimensão existencial, né? São vidas secas, e essa secura, ela atravessa todas as esferas. E isso que transcende o espaço, né? Justamente isso que transcende o espaço. E para quem está ouvindo, a gente, né, sempre se predispõe aqui a falar um pouquinho, fazer um breve resumo, digamos assim, da obra, e no caso do Vidas Secas, fazer esse breve resumo é um desafio, porque o livro ele tem uma conexão entre são 13 capítulos, né? Existe, claro, uma temática em comum, os personagens também são comuns, mas esses 13 capítulos podem ser lidos também de maneira independente, né? Eles são fragmentados, é um romance fragmentado, apesar de cíclico, né? O primeiro e o último capítulo estão ali, o Mudança e o Fuga, né? Estão conectados, mas a gente pode ler o romance de uma forma, começando, sei lá, pelo 7º capítulo, depois volta pro 3º, depois lê o 8º. Isso não vai prejudicar o entendimento, a compreensão do livro, não há né, uma como relação um todo, de causalidade, né? entre os capítulos, né? Exatamente. Tanto que quando ele saiu, em 1938, o Rubem Braga disse que era um romance desmontável, que é uma expressão ótima, né? É uma expressão você perfeita. monta, desmonta. Claro que você pode ler na sequência, porque, como você bem disse, o primeiro e o último capítulo, ou conto, como que a gente queira chamar, falam da ideia da mudança, da viagem, né? Do retirante, dando a ideia de que eles estão aprisionados num ciclo de impermanência. Né? Eles não conseguem criar raízes em nenhum lugar. E isso é um outro dado moderno da obra, né? Essa possibilidade do leitor criar o seu percurso de leitura, mas é um livro que não tem um enredo, claro. Pouca coisa acontece. Eu acho que é interessante obra. A gente comentar também, né, que essa realidade a que eles estão expostos é uma realidade tão atual que mesmo quase 100 anos depois, ainda não, mas quase 100 anos depois da escritura do livro, a gente parece que consegue visualizar, né, essas personagens ainda andando no mesmo lugar, procurando ainda a sua sobrevivência, né? Porque o país, infelizmente, não evoluiu a ponto de não oferecer mais condições, né, para que esses personagens continuem e não só no sertão, quer dizer, o livro termina com a família vindo para o Sudeste e para aí. Né? Quer dizer, o Graciliano apresenta essa nova etapa da vida da família, em que eles saem do Nordeste, como milhões de outras famílias fizeram a mesma coisa a partir dos anos 30, 40, 50, né? Embora ele não diga o que vai acontecer, a gente pode pressupor que essa realidade de exclusão social permanecerá a mesma na cidade. Né? A questão não é a vegetação, a seca, a falta de chuva, mas sim uma realidade de exclusão social que nunca vai absorver essa população
população. Então, nesse sentido, o Graciliano não só é profundamente atual, como ele se diferencia desses outros regionalistas que você citou, né? Jorge Amado, Raquel, José Lins, que tiveram um papel importante, mas que muitas vezes não conseguem ir além do pitoresco, né? Que são até mais palatáveis que o próprio Graciliano. Acho que o Jorge Amado é o escritor que certamente fez muito mais sucesso na época que o Graciliano, e hoje é mais lido que o Graciliano. Claro que em relação à crítica, o Graciliano é muito mais celebrado do que o Jorge Amado, mas o Jorge Amado é um escritor muito lido e muito comentado também, mas que não consegue sair dessa amarra do panfletário, né? Não tem essa tensão de linguagem que o Graciliano consegue imprimir na sua obra. E já que a gente quer falar dos personagens, para nós conseguirmos entrar aqui mais de cabeça no nosso Fabiano, acho que é legal a gente ouvir. A gente tem um trechinho, né? Porque ele, na verdade, escreve, no caso do Vidas Secas, o Vidas Secas, a semente do Vidas Secas é o Baleia. Né? É o conto Baleia, o capítulo Baleia, que é o 7º capítulo do livro, e ele se predispõe, ele escreve esse capítulo, esse conto, manda para a esposa dele. Enfim, a gente tem um trechinho aqui que nós gravamos dele falando de uma carta em que ele escreve para Heloísa, para sua esposa, falando a respeito disso. Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra. Um troço difícil, como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que há mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E Padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos. Mas no fundo, todos somos como a minha cachorra-baleia e esperamos preás. É a 4ª história feita aqui na pensão. Nenhuma delas tem movimento. Há indivíduos parados. Tento saber o que eles têm por dentro. Bom, e como a gente ouviu agora, é super bonito, né? Ele comentando sobre essa cachorra que deseja acordar no mundo repleto de preás e tudo mais, que tem esse sonho. A gente vai falar um pouco sobre a baleia, sua antropomorfização aqui. Mas acho que é legal a gente dar um panorama, né? Falar um pouquinho sobre essas personagens, porque são personagens muito inteiras, né? A gente consegue ter, até porque, para quem não conhece o livro, para quem não leu ainda o livro, para quem não lembra, os capítulos têm os nomes dos personagens. Alguns deles têm os nomes das personagens. Das personagens, né? Então tem lá o Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo. Quer dizer, em algum momento, quer dizer, em cada capítulo ou conto, enfim, destaca-se, né, salienta-se um personagem, né, o seu perfil psicológico. Mas é interessante pensar que ele escreveu esse conto sem a pretensão de transformar isso num livro, né? Era um conto, ele estava precisando de dinheiro, tinha acabado de sair da prisão, enfim, os amigos, ele foi publicando isso em revistas, né, para tirar um sustento. Então, e nasce ali um conto sobre uma cachorra, o animal mais famoso, né, da literatura brasileira, que está muito velha, doente, né, com feridas na pele, o pelo caindo, e o seu dono, que é o Fabiano, né, o pai da família, resolve sacrificá-la. Mas o conto não é só sobre isso, né? Quer dizer, o enredo é muito frágil. Ele pega uma espingarda e ele resolve que ele vai dar um tiro, mas tem que ser um tiro certeiro. Uma espingarda de pederneira, né? Uma coisa rudimentar. Os filhos, né, choram porque pressentem que vão matar o animal de estimação, que é a companheira ali dos dias, só que ele erra o tiro, né? Em vez de dar um tiro fatal, atinge os quartos dela, né? E aí o conto vai percorrer essa agonia da baleia antes de morrer. Eu costumo dizer que você pode ter uma pedra no lugar do coração, que não tem como não se comover, eu digo aos meus alunos, quem não chorar com a leitura da baleia não é um ser humano. Não, exatamente, não tem jeito, não tem como. Pode perder a carteirinha de ser humano, porque é realmente muito bonito, porque a baleia, ela é uma personagem que ela pensa o que está acontecendo, né? Primeiro ela não sente mais uma perna, depois não sente a pata, depois ela anda em 2 patas como um ser humano, e ela vai tentando processar. Ela é quase uma personagem, assim, de tragédia, né? Aconteceu alguma coisa que ela não consegue entender, né? Eu costumo dizer, pra quem tem animal de estimação, principalmente cachorro, é um bicho tão submisso, né? Tão subserviente, essa coisa da fidelidade, que ela fica tentando ali elaborar por que o Fabiano, que é o senhor máximo dela, né, fruto da sua adoração,
foi alvo, fez com que ela fosse alvo de tamanha dor, porque ela Sim, não está sim. compreendendo aquilo, não está entendendo. E aí ele diz, né, que na cabecinha da baleia vão passando esses pensamentos confusos até o momento em que ela morre, a gente acompanha por muitas páginas, e ela morre sonhando com um mundo onde ela vai encontrar um Fabiano gigante, enorme, Exato. lambendo as suas mãos enormes e correndo atrás de preás. Ela sonha com um mundo onde não tem falta, né? É o mundo do excesso. E veja que eu acho que uma das coisas que corroboram, né, essa emotividade muito grande do capítulo é que ela não tem em nenhum momento raiva do Fabiano. Sim. Né? Ela não quer se vingar dele, muito pelo contrário, tanto que no seu delírio final ela sonha com um mundo melhor para ela, porque os preás obviamente significariam comida para ela, mas também para a família, né? E felicidade, ela se imagina correndo com os meninos, Exato. quer dizer, é uma utopia, né? E na medida em que ela morre tentando entender o que se passou com ela, mas ao mesmo tempo tendo uma utopia, ela é humanizada. É completamente antropomorfizada. Parece que esse é um pouco o sentido do Graciliano. Ele compõe, quer dizer, ele escreveu esse conto sobre a morte de uma cachorra brilhante, né? E ele entendeu que ele poderia desdobrar esse conto em outros contos ou outras narrativas que acabaram virando um romance sobre essa família. Desdobrar, interessantíssimo isso que você falou, porque é desdobrar a partir justamente do polo oposto, porque a baleia é super humanizada, tanto que a gente se comove com ela, né, chora, e é o que você falou, dá pra perder a carteirinha de ser humano se a gente não se comover com esse capítulo, mas as pessoas que estão em torno da baleia, ou seja, né, a história, os humanos são completamente zoomorfizados, mas é uma zoomorfização, pra gente desmembrar um pouquinho isso, diferente, por exemplo, da zoomorfização que ocorre num grande romance, num grande outro romance da literatura, que é o Curtiço. Né? Porque ali a zoomorfização é degradada, né? Para mostrar o quanto o ser humano pode descer, ela é vil. Aqui não, né? Quase algo necessário para a sobrevivência nesse meio, né? Porque no Curtiço, a animalização das personagens, ela tem um fundo da ciência do século XIX, né? Ela é justificável. Ela é justificada como uma verdade. Eles são animais, eles se comportam, eles são guiados pelo instinto. No Graciliano, que não é um autor naturalista, não é um autor determinista, né? É um autor que tem um olhar de esquerda. Ele vê a animalização como o resultado de um processo social, né? Eles são tratados como animais, mas não são e não deveriam ser, né? Aí está o caráter crítico desse livro, né? Ele chama a nossa atenção para essas personagens que vão aos poucos perdendo a sua humanidade porque não tem condições de exercê-la. E acaba, essa perda de humanidade acaba sendo o único caminho vigente para a sobrevivência nesse meio tão inóspito e tão cruel. Fome, né? Quando a fome se coloca ali como uma demanda, né? A falta de alimento, a sede, os vínculos de afeto, eles murcham, né? Quem leu Vidas Secas, acho que nunca vai esquecer do primeiro capítulo. Sim. Em que a gente tem a família, o caminhando. pai, Fabiano, sim, a Vitória, a mãe, o menino mais velho e o menino mais novo, que não tem nome. Sim, né? São alegorias. São chamados assim, e a cachorra, e num primeiro momento um papagaio, que depois vai ser comido pela família, justamente o animal que fala, né? E eles estão andando, seca, aquele sol inclemente, e o menino mais velho, uma criança, né? Não lembro quantos anos, ele cai, ele não consegue mais andar. Ele tá com fome, ele tá com sede, ele tá fraco, né? Ele cai. E o Fabiano olha pro menino e vê ali um obstáculo. Ele precisa chegar a algum lugar, ele não sabe aonde ele quer chegar, mas ele vê o menino como um obstáculo. E pelo coração dele passa o desejo de matar o próprio filho. Né? Depois ele pega uma faca, né? E com o cabo da faca ele vai cutucando o menino. Anda excomungado. Quer dizer, parece chocante que um pai nessa situação trate o filho dessa forma, mas é aí que está o toque do Graciliano. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: a gente pode olhar com um olhar de julgamento, como você bem falou, e falar, nossa, que pai que faria isso com o filho, né? Que tipo de pai é esse? Que espécie de pai é esse? No entanto, quando você tem as suas condições de sobrevivência elevadas ao limite, ou seja, te falta tudo, falta água, falta comida, você não tem perspectiva de casa, porque ali eles estão em busca de moradia, de sobrevivência. Eles até vão conseguir mais pra frente, até vão conseguir mais pra frente, mas nesse momento essa cena é de inferno, né, completamente. Não há espaço para outros sentimentos. Você só tem sentimentos como amor, compaixão, sei lá, solidariedade, carinho, afeto, seja por quem for, se você tá com a barriga cheia, né? Quando isso te
falta, quando te falta o mínimo, a gente não tem condições nem psíquicas, né, subjetivas de criar outras coisas. E aí a gente olha acho que uma das funções dos romances do Graciliano, e de todos os romances de 30 de maneira geral, é nos transportar para essa realidade tão, de certa forma, diferente da nossa, né, nos conectar com esses personagens. E quando a gente se predispõe a fazer isso, quando a gente, né, vai para esse ambiente, a gente consegue se relacionar com essas pessoas à medida que a gente percebe que, assim como nós, assim como qualquer ser humano, elas se mantêm vivas porque elas têm sonhos. Né? Assim como eu, assim como você, assim como todos que nós conhecemos. Quer dizer, o que faz com que essas personagens, quando a gente está dando aula sobre esse livro, normalmente nos perguntam isso, né? Por que eles não sentam e esperam a morte chegar? Porque é uma condição tão aviltante que... Né? Porque eles querem algumas coisas, eles têm desejos ainda. E são desejos que aos nossos olhos podem parecer torpes no primeiro momento, mas que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Porque são sonhos muito, muito, muito simbólicos, né? E que fazem com que nós nos aproximemos dessas personagens. Sim. Né? A baleia, nós já vimos, ela sonha com um mundo do excesso, um mundo melhor, né? E como o Graciliano diz, é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer ter os seus preás à vontade. Assim, a Vitória, que é a mãe, né? Que é uma personagem muito, muito curiosa, né? Ao mesmo tempo que ela é submissa ao marido... Ela é muito inteligente, ela é muito esperta, sabe fazer conta. Ela sabe fazer contas, ela é perspicaz. O grande sonho assim, a Vitória é ter uma cama de lastro de couro, porque ela dorme numa cama de varas, desconfortável. É quase né? como se a gente dormisse sobre o estrado da cama, basicamente é e ela isso. Queria né? Quer dizer, claro, ela sonha e fala sobre essa cama, mas o que ela tá querendo é dignidade, é poder dormir confortavelmente, como as outras pessoas dormem, né? Assim como o menino mais novo, o grande sonho dele é ser igual ao pai, igual ao Fabiano, um vaqueiro, porque ele vê no pai esse homem resiliente, corajoso, bravo, né? E o menino mais velho tem um outro sonho. Eu acho que o sonho do menino mais velho, né? É o mais... Para mim, o mais emocionante de todos, né, juntamente com o sonho da baleia, acaba sendo, porque ele quer conhecer o mundo das palavras. Né? Eu acho que é muito comovente, primeiro porque a gente trabalha com a linguagem, trabalha com as palavras, mas não apenas por isso, porque ele é, mesmo já muito pequeno, né, a gente não tem noção exatamente de quantos anos ele tem, mas a gente imagina ali que ele tenha cerca de, sei lá, 10 anos, né, 12 anos, não sei, ele já percebe essa limitação, ele já sabe que existem muitas palavras no mundo cujo significado ele não conhece, né? Tem uma cena em que ele fica pensando, nossa, tudo tem nome, qual será, né? Quais serão é muito os bonito. nomes? O capítulo sobre ele é belíssimo. É belíssimo, né? E ele já sabe, ele já entende que há uma limitação, quer dizer, é uma criança que já entende que aquilo não é para ele, que esse mundo das palavras não é para ele, né? E aí tem uma das cenas também muito simbólicas, muito bonitas do livro, em que ele vai perguntar para a mãe o que significa uma palavra que ele ouviu e que ele achou linda, que é inferno. Né? E a mãe bate nele, né? Não sabe responder, sendo que inferno é o que eles vivem, né? Exatamente. Quer dizer, é bonito isso, né? Uma criança, mas ela percebe que a palavra ela é uma chave para você acessar o mundo, né? Se você não sabe o nome das coisas, você não pode tê-las, você não pode entendê-las, né? Então, quer dizer, a baleia sonha com um mundo de preás, assim, a Vitória com uma cama, o menino mais novo em ser igual ao pai, o menino mais velho em ter as palavras. E o Fabiano? E o Fabiano, ele sonha em ter um lugar, né? Ele sonha em criar raízes, ele fala muito sobre... Porque ele é um trabalhador, quer dizer, ele cuida da terra alheia, ele mesmo diz, né? Sou um cabra ocupado em guardar as coisas alheias. Por isso ele se diminui, né? Por isso ele diz, eu sou um bicho, eu não tenho nada de meu. Então ele tem uma vida instável, né? E o sonho dele é ter a sua terra, é criar raízes. Mas existe um outro sonho subjacente a esse, né? Ele não só quer se estabelecer num lugar, mas ele também é atraído pelas palavras. Né? Só que essa atração que o Fabiano sente pelas palavras é uma atração que se associa com a desconfiança, né? Ele diz que o narrador diz em certa altura, o Fabiano queria dominar as palavras dos homens da cidade, embora saiba que elas são inúteis e talvez
perigosas. Quer dizer, é quase como se o filho mais velho, o menino mais velho, no dia de amanhã fosse o Fabiano, né? Sim. Porque ele vai provavelmente, dentro dessa lógica estrutural do livro, virar o pai que tem o desejo pelo domínio da linguagem, mas ao mesmo tempo entende que não é para ele e sabe que dominar essa linguagem é sinônimo de poder. De poder. Porque quem domina a linguagem dentro daquele espaço tem maior poder. E há várias cenas no livro, né, Marcos? Sim. Em que essa ausência de domínio da linguagem colocam o Fabiano numa posição de maior vulnerabilidade. É como se, quer dizer, é como se o domínio da palavra não só fosse uma forma de expressão. Claro, você pode se revoltar, você pode gritar, né? Nem isso o Fabiano pode. Mas o livro nos mostra que esse domínio da linguagem também pode ser usado para enganar, manipular. Como a cena do patrão, em que ele sabe que está ganhando menos do que deveria. Assim, a Vitória tinha feito as contas ali, né? Ela tinha entendido que ele merecia ganhar um valor X. Ele vai ganhar Y, ele sabe que está sendo usado, né? Que ele, enfim, está sendo, na verdade, passado para trás pelo patrão, exatamente. Né? Mas ele não consegue encontrar palavras para contra-argumentar, né? Então ele fica com aquilo retido. Ele sabe que está sendo enganado, abaixa a cabeça porque ele não consegue colocar isso em palavras. Exato. Como no capítulo em que ele vai a uma venda, né, comprar umas coisinhas que assim a Vitória pede, e lá ele encontra um soldado de polícia. Né? Que naquele contexto, quer dizer, é um soldado raso, mas naquele contexto é a representação do poder. Né, do Estado. E que, portanto, por ser Estado, deveria, teoricamente, ser respeitado. Isso, né? E deveria exercer sua atividade com ética, né, com respeito à lei e tal. E esse soldado desafia o Fabiano para um jogo, né, para jogar 31 e tal. Ele não queria, mas ele também não consegue dizer não, né, ele não tem esse jogo de cintura para expressar de forma clara, coerente. Né? O narrador diz que ele se entende bem com os animais. Ele fala por onomatopeias. Exatamente, interjeições, onomatopeias. E acho que aqui cabe esse comentário, né? O Graciliano usa o recurso, muitas vezes, do discurso indireto livre para a gente ter acesso ao que essas personagens estão pensando. Sim. Porque não faria o menor sentido, em termos de verossimilhança literária, ele colocar grandes discursos na boca do Fabiano. Né? Essas personagens não falam, mas elas pensam. Elas pensam. Né? Tanto que quando esse livro foi publicado, nos anos 30, um grande crítico da época, um dos maiores intelectuais que havia no Brasil nos anos 30, que era o Álvaro Lins, achou o livro muito ruim. Porque mas um sertanejo não pode pensar tanto. Mas quem disse que não, né? Quer dizer, uma personagem tão espolhada, tão miserável, não é capaz de ter esse nível de consciência sobre a própria condição. E, embora ele gostasse do Graciliano, ele apontou o que, na opinião dele, era uma falha. Mas quando a gente lê o livro, é um ganho, né? Porque em vez do narrador falar pelo personagem, que seria uma postura, né, um tanto paternalista, ele deixa a personagem pensar. E ele pensa e ele sabe o que está acontecendo. Então ele vai preso, porque, quer dizer, o soldado ali desafia para o jogo, perde, né? O Fabiano ganha, provoca o Fabiano também não sabe responder à altura, solta ali uma frase meio atravessada, e o soldado fala, então você vai preso. O Fabiano não fez nada, mas também não é capaz de se defender. E ele vai pra cadeia, ele passa uma noite na cadeia, a esposa esperando que ele volte, ele não volta, e ele diz assim, e o Fabiano pensa, né? Bota-se um homem na cadeia só porque não sabe falar direito. Então, a consciência da injustiça, mas a incapacidade de colocar isso em linguagem, que é o que nos torna humanos, né? A carência de linguagem é o que desumaniza finalmente essas personagens. Eu acho fantástico que quando ele tem a oportunidade depois de reencontrar esse soldado no meio da caatinga, num outro contexto, e esse soldado está completamente sozinho, e aí não tem ninguém teoricamente para defendê-lo, quer dizer, ele está vulnerável. O Fabiano poderia se vingar dele ali, bater nele ali, e ele não faz. Né? Ele não faz. Eu acho muito interessante o Graciliano colocar essa cena depois, né? Porque a gente, no fundo, quer que ele o faça. Porque quando ele é preso e ele apanha. A gente fica muito angustiado lendo aquilo, justamente acho que por conta do discurso indireto livre, ter acesso ao que ele está pensando, dá uma sensação quase claustrofóbica de, por que você não fala? Por que você não argumenta? Por que você não diz? Mas ele não faz por essa incapacidade linguística que você acabou de falar. E aí, quando ele tem a oportunidade de se vingar, a gente quase que quer se vingar por ele, né? Por esse soldado tão abjeto, né? Essa figura tão... Que começa a tremer, literalmente, quando vê o Fabiano. Quando tá ali, né? só diante do Fabiano. Mas isso é interessante, quer dizer, não ter a linguagem, quer dizer, não conseguir organizar o pensamento. Talvez isso explique por que o livro é tão fragmentado, né? Quer dizer, diante dessa situação de miséria tão grande, compor um livro com começo, meio e fim
talvez traísse um pouco essa percepção, né? Essa fragmentação, de uma certa forma, do livro, ela é coerente com a própria fragmentação do todo, né? Sim. Eles são personagens fragmentados, a Sim. linguagem é completamente fragmentada, o Fabiano é fragmentado, quer dizer, não faria sentido... A incapacidade de colocar em ordem, Exato. né? Que é o que a linguagem nos permite. Agora, tem um momento no livro, porque é interessante que tem um capítulo chamado Inverno, que é quando chove muito, né? E a chuva, quer dizer, eu acho que é o único momento em que essa família fica junta, assim, é o único momento em que eles transbordam algum tipo de afetividade, e que é diante da chuva, né? Que teoricamente é um sinônimo de abundância, de promete uma felicidade, prosperidade de dias futura, melhores, né? E é nesse capítulo Inverno que eles acendem uma fogueira, a família senta-se, e aí o Fabiano toma uma iniciativa que é muito curiosa para um homem como ele, né? Iletrado, muito mais próximo do mundo do animal do que do humano, em que ele tenta contar histórias para os filhos, como um pai faria, né? E ele falha. Ele falha justamente porque ele não consegue transpor isso para o domínio da fábula, para o domínio da imaginação. É um capítulo muito bonito, mas também muito triste. A né? gente tem esse trechinho aqui, vamos ouvir esse trechinho para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre ele. Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Não, de fato é fantástico, né? Porque as crianças começam a ficar um pouco enfadadas ali, Sim. um pouco cansadas de tentar ouvir o pai contar uma história, mas elas estão até prestando atenção no início, mas não conseguem depois decodificar muito bem. Ele faz sinais, e aí ele fica bravo, Sim. né? Porque ele não quer que os filhos não prestem atenção, afinal de contas ele tá num papel ali de protagonismo. Mas é um discurso todo recortado, atravessado, incompreensível. Incompreensível. E é bonito o Graciliano pegar justamente essa imagem da contação de histórias, Sim. né? O contar histórias é algo quase sagrado, né? Para uma série de culturas. Sim, é transmissão de experiência, transmissão de conhecimento. Exato, né? Você tem essa coisa meio Sherazade, assim, Sim, né? Que sim. através da história que a gente consegue muitas vezes seduzir, a narrativa é algo que vai nos envolvendo. E ele não consegue. É a transmissão da experiência, sobretudo do mais velho para o mais novo, né? Contar para uma... E aqui não há isso, quer dizer, é como se aqui não houvesse a possibilidade de, por meio da linguagem ou da narrativa, transmitir qualquer tipo de conteúdo, né? Quer dizer, então, e ao mesmo tempo, quer dizer, a gente pode pensar num autor que está nos mostrando o quanto a linguagem constitui a nossa subjetividade. Sim, né? exatamente. E na medida em que eu entendo o mundo, que eu dou nome às coisas, eu também me entendo. Essa né? questão do dar nome às coisas, né? Há uma outra personagem que aparece ali, que é o seu Tomás da Bolandeira, que tem o livro, que tem o significado de todas as palavras, que nada mais é do que um dicionário. Sim. E é muito interessante porque tanto o Fabiano quanto assim, a Vitória veem no seu Tomás da Bolandeira uma figura de sabedoria maior. Intelectual, um leitor. Porque ele tem um dicionário. Quer dizer, eles não dominam a linguagem, a gente passou o episódio inteiro comentando a respeito disso, cercando esse tema, mas eles sabem da importância que a linguagem tem. E o Fabiano pensa, né, no meu momento, assim, que o seu Tomás fala muito bem, né? Mas ele não maltrata as pessoas mais pobres, ele fala com gentileza, ele fala com educação, né? Então o seu Tomás é uma figura assim de admiração do Fabiano, ele queria ser assim, Sim. lido, culto, né? Alguém que sabe falar, mas quando vem a seca e todos precisam fugir, o seu Tomás foge como os outros. Os livros não lhe servem de nada, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o Fabiano almeja ser assim, ele sabe que talvez seja inútil
para sua condição de vida, de sobrevivência, né? no meio daquele... Não dá para fugir carregando os livros nas costas. Exatamente. Né? Bom, e pra gente caminhar pro nosso final aqui, acho que é interessante a gente fazer um paralelo, na verdade, um brevíssimo paralelo entre o Graciliano, que é tão coerente, né, ao expor essa temática da seca, esses afetos secos, essa linguagem seca, e consegue escrever isso, não é, transportar isso para sua estrutura linguística, estabelecer um paralelo dele com, por exemplo, um outro grande escritor, que é o João Cabral, né, que vai escrever... Que é poeta, não é poeta, não é romancista, mas que tem também uma grande obra sobre a questão do retirante, que é o Morte e Vida Severina. A gente tem essa relação entre ambos. É curioso pensar como na literatura brasileira outros escritores vão tratar desse tema, que é um tema importantíssimo, né? O tema do êxodo rural, da migração, que vai atravessar todo o nosso século XX, né? Parece que o Graciliano fez isso de uma forma realmente magistral, né? Porque ele consegue mostrar isso que a gente está tentando dizer aqui, né? A seca não é o principal problema. O principal problema é esse esvaziamento subjetivo, esse esvaziamento de linguagem, essa animalização que é produto, né, de um meio social hostil. O problema é o patrão que não paga, né? O problema é a polícia que abusa do poder. Esse é o real problema. A seca é o de menos. É uma contingência climática, há né? Há tantos países que têm contingências climáticas também tão terríveis quanto, tão problemáticas quanto, e que sabem lidar com isso. De uma forma muito mais... Há lugares igualmente secos em que as pessoas não comem barro para sobreviver, exatamente, não morrem, né? De inanição e tal. E o João Cabral reconta um pouco essa história, né, do retirante no Morte e Vida Severina, também de forma muito dura, né? Porque o retirante é uma peça, né? Um auto de Natal. É um auto de Natal, é um poema dramático, né? Todo rimado e tal, mas feito para ser encenado, em que o retirante vai atravessando um lugar de fome, de morte, né? Ele vê gente sendo baleada, vê gente sendo enterrada, ele só se fala de morte, mas quando ele chega à cidade, no final, explode uma esperança, né? No poema do João, embora o João Cabral fosse igual ao Graciliano, né? Muito duro, muito tanto seco. Que o João Cabral fez um poema sobre o Graciliano, em homenagem ao Graciliano. Que é lindíssimo, inclusive, né? Falo somente com o que falo, né? Com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. Que essa coisa da secura que é do João Cabral, mas o retirante ali encontra, quando ele vê o nascimento de uma criança num mocambo, né? À beira do rio Capibaribe, esse retirante desiste, ele se suicidar, né? Porque ele percebe que na cidade e no campo a miséria é a mesma. Ele fala, essa viagem foi inútil, vou me matar. Mas ele presencia, como é um auto de Natal, né? Um nascimento e aquilo que parece renova redimir, a esperança. Né? Redimir. Agora, eu sempre falo para os meus alunos que, quer dizer, o Graciliano ele para no momento em que essa família está vindo para o sul, né? Buscar outras perspectivas de vida que a gente sabe que não serão ofertadas a eles, né? E eu acho que uma outra escritora, não sei se intencionalmente ou não, ou não, jamais saberemos, contou o final dessa história, né? O que seria esse Fabiano incapaz de se comunicar com os outros na grande cidade? E aí nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector e o seu A Hora da Estrela, né? Especificamente aqui a Macabeia, como se a Macabeia fosse uma espécie de desse continuidade à história desses retirantes que vêm para o Sudeste, no caso Macabeia no Rio de Janeiro, e que continua com essa mesma miserabilidade, com esse mesmo afeto seco. E com essa mesma invisibilidade. Né? A Macabeia é invisível na cidade, ela é nada, ela morre e só é notada quando morre, né? Quando é atropelada. Quer dizer, a invisibilidade, a miséria e a exclusão permanecem. A Clarice não é exatamente uma escritora regionalista, aliás, muito menos, o oposto disso. Mas ela também se sensibilizou para essa história de uma nordestina perdida no Rio de Janeiro. É um dos milhões de fabianos que existiram e infelizmente ainda existem por aí. Estão aqui entre nós. Bom, e para quem quiser tomar mais um café e quiser assistir um pouco mais, ler um pouco mais sobre o Vidas Secas e conhecer um pouquinho mais sobre o Fabiano, a gente separou aqui como sugestão para vocês o filme, que é maravilhoso, do Nelson Pereira dos Santos. É um filme de 1960, se eu não me engano, essa é a data, 60, 61. Fruto do cinema novo, e é um filme maravilhoso, um clássico do cinema nacional, vale muito a pena ser visto. A cena da morte da baleia, se você não quiser assistir ao filme inteiro, digita lá no YouTube, procura essa cena, vale muito, muito a pena. E além disso, para quem quiser se especializar um pouquinho mais ou ouvir um dos nossos grandes mestres da literatura, né, o crítico Antônio Cândido falando sobre o Graça, tem uma conferência
entrevista que ele deu quando foi o aniversário de 75 anos de publicação do Angústia. Isso já deve ter uns 10 anos, pelo menos. Foi em 2011. 2011, então tem exatamente 10 anos. E tem ali no YouTube também a palestra inteira do Cândido. Aí ele diz, né, o encontro dele com o Graciliano, as dedicatórias que o Graciliano fez pra ele. O Cândido conheceu o Graciliano, exatamente. E dá um depoimento valiosíssimo. A gente encontra isso no YouTube, divertidíssimo, profundo e didático, sobre quem foi esse escritor tão importante, né, tão marcante da nossa literatura. Perfeito, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Até um próximo café falando de outro personagem da nossa literatura. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, um podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros são de Marcos Ferrari e Ale Brás. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluga, e a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios da primeira temporada do Café para Dois estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio.